Olá, olá e bem-vindos a bordo do Avro 621 Tutor. Já sabem, se gostam deste tipo de vídeos, deixem o like e subscrevam o meu canal, que eu produzo-os com bastante regularidade. Portanto, este avião que estamos aqui a ver, o Avro Tutor, é um modelo relativamente novo, foi feito para o FS9 e agora levou um port-over para o FS10. Eu fiz o download há muito pouco tempo e acho que o avião está extremamente bonito, esteticamente está lindíssimo, não só por fora como por dentro. Isto nem sequer parece a freeware. Se formos aqui para o cockpit virtual, vocês estão aqui a ver, está a 3D. Eu acho que ele está ao nível do primeiro avião que eu trouxe para aqui, do The Aviland Tiger Moth, que foi feito por uma companhia que faz aviões Payware, e esse se calhar até está melhor. Não é? Como vocês estão a ver, está aqui muito bem feito. Este avião tem aqui uma particularidade que não se vê muito em aviões antigos, que é este indicador aqui. Este indicador aqui é o inclinómetro, e é uma espécie de velocidade vertical, só que não funciona bem com a velocidade, funciona com o ângulo do avião. Portanto, como estão aqui a ver, nós não estamos a subir, mas está aqui um ângulo de 11 graus. É uma coisa bastante útil que a maior parte dos aviões antigos não tem, porque nesta altura ainda não havia velocidade vertical. Depois temos aqui o, como é que isto se chama, o altímetro que roda para o lado esquerdo, em vez de rodar para o lado direito. A primeira vez que eu voei, eu achei porque é que nós não estamos a subir, mas não, isto roda é para o lado direito, estão aqui a ver, para o lado esquerdo, melhor. 1, 2, 3, 4, vai rodando assim. Depois temos aqui isto em milhas por hora, o velocímetro, dá para começar o avião. Já agora a gente pode fazer aí o teste. Vamos desligar aqui o avião, cortar aqui o combustível, portanto o combustível está aqui. Vamos pôr outra vez. Aqui estão os magnetos, já estão para both. Aqui está o battery, já está on. Vamos lhe dar aqui o primer, 1, 2, 3. E aqui é como ele começa, ele não tem motor de arranque, nós vamos ter que dar esta manivela. Isto é muito engraçado. Já está, é só isto. Eu acho muito engraçado aqui o sistema de começo deste avião. Depois tem aqui uma coisa que eu não sei bem o que é. Vocês que já sabem melhor do que eu. Isto não tem aqui nenhuma dica, só diz Auto Slots. É o que? Locked Free. Talvez seja... Não, ia para dizer que era aqui o trem de cauda, mas isto não tem trem de cauda, não sei o que é. Depois tem aqui o fuel, dá para cortar ou não. Aqui são os trims, e aqui é o acelerador, e pronto, e é isso. Não tem assim muita coisa, mas está tudo aqui operacional. Vamos ver aqui se está tudo ok, antes da gente levantar o voo. Aqui está, aqui nesta asa também. E aqui nesta asa também. É um avião que não traz assim mais nada, portanto se nós formos aqui a Shift F10 não tem aqui checklist nem referência, e também não tem nada de 2D, ou melhor, não tem o cockpit 2D, tem só, isto é o que, o rádio, depois tem aqui o nosso GPS de bolso, e eu acho que é só, exatamente. Diz aqui Shift 4 compass, mas depois não faz nada. Eu talvez não tenha instalado o avião como deve ser, se bem que eu segui todas as instruções que eles nos davam lá. Depois temos aqui também as luzes de navegação, vamos ligar, e isto aqui é o que? Landing lights, portanto as luzes de aterragem vamos ligar também. Em termos de vistas temos só o cockpit, que não há 2D, temos o cockpit virtual, e depois temos as vistas aqui do lado de fora, já mais tradicionais. Ok, vamos voltar aqui para o cockpit. Vamos então levantar voo aqui com o nosso Avro 621 Tutor. Portanto aquilo está em milhas por hora, eu acho que vamos agora a 80, 90, exatamente. Nós estamos aqui num pequeno aeródromo da Inglaterra, eu acho que fazia sentido, já que isto é um avião inglês. Dá para ouvir um assobiarzinho, muito engraçado. E tem aqui esta pequena ventoinha, eu acho que isto é para o velocímetro. Eu posso estar errado, mas eu acho que é para o velocímetro. Vamos desligar aqui as luzes de aterragem, que é isto aqui, landing lights. Isto não sei o que é. Sabe?
Ok, então o que é que eu tenho aqui a dizer sobre este avião? Foi feito pela Avro, não é? E este avião serviu para treinar pilotos da Força Aérea Inglesa e de outras forças aéreas também. Ele foi introduzido em 1932 e depois foi retirado em 1941, sendo o seu utilizador primário a Força Aérea Inglesa. Agora vamos aqui, eu não queria esta vista, eu queria esta aqui. O avião começou a ser produzido depois de ter então as encomendas da Força Aérea Inglesa e da altura do Estado Livre Irlandês. A Irlanda naquela altura era um país bastante recente, em 1933, portanto foram os primeiros utilizadores. Este avião que foi feito para substituir o Avro, também Avro 504. Avro 504 que era também um avião biplano, mas da altura da Primeira Guerra Mundial, e era feito ainda em madeira. Portanto, este avião, em relação a esse Avro 504, era um avião muito mais moderno para a altura. Foram produzidas 606 unidades no total, com várias variantes, incluindo o Trainer, portanto, que era o avião de treino, o Tutor, que é o que nós estamos a ver aqui, o Tutor 2, o Survey Version, que é a versão que eles usavam para fazer, não sei se pode chamar espiar aéreamente, mas para fazerem de escuteiros, fazerem scouting. E depois o Sea Tutor, que era o avião usado para fazer amaragens. Em termos de operadores, para além da Força Aérea do Reino Unido, também foi usado pela Checoslováquia, pela Dinamarca. Eu agora não sei se esta pintura que nós estamos a ver aqui é da Dinamarca ou não, porque tem ali aquela pintura na cauda que parece bem a bandeira dinamarquesa, mas pode ser só coincidência. Eu não tive informações sobre de onde é que vinha esta pintura quando fiz o download do avião. Foi também usado pelo Canadá, com 6 aviões, pela República da China, pelo Iraque, pela Irlanda, como já referi. A Grécia foi um dos principais operadores, com 90 aviões. A Polónia também recebeu 2 destes aviões. A África do Sul foi outro dos grandes utilizadores destes aviões, com 60 aviões no total. E depois o Reino Unido, não é, o principal operador, com 417 aviões. Agora, este avião levava 2 pessoas, não é? O estudante e o instrutor. Tinha da altura 2,92 m e o comprimento das asas, ou melhor, a área das asas era de 27 a quase 28 metros quadrados. O seu peso completamente descarregado era de 836 kg e carregado de 1131. Ele levava um motor Armstrong Siddeley Lynx de 240 cavalos. A velocidade máxima era de 104 nós ou 193 km/h e tinha uma velocidade de cruzeiro de 84 nós ou 156 km/h, conseguindo cobrir distâncias na ordem dos 402 km e conseguindo ir tão alto como 16 mil pés. Ok, vamos voltar aqui para dentro do cockpit virtual, já que este avião é assim tão bonito por dentro, é tudo 3D, acho que vocês conseguem ver bem no vídeo. Infelizmente nós não conseguimos mudar a câmera ali para ir para o outro assento da frente, só conseguimos mesmo pilotar aqui através do assento do piloto atrás. Nós hoje estamos aqui numas ilhas inglesas, a ilha de Barra, na Inglaterra. E eu estou ainda um bocado longe ali do aeroporto, senão até aterrava, mas não vale a pena a gente ficar aqui a ver a minha aterragem. Este é um avião que eu fiz o download, como já vos disse, ele saiu há muito pouco tempo e eu acho que está com uma grande qualidade, portanto aconselho-vos a fazerem o download e a experimentarem vocês mesmo este avião. Infelizmente para já ainda não está no FS Economy, portanto não o podemos usar lá, mas podemos sempre usar para os nossos voos particulares. Portanto, se gostaram do vídeo, deixem então o vosso like e subscrevam para mais, e até à próxima!